Anápolis é notícia. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência. Responda o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um Anápolis é Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 24 de setembro de 2018. Quero agradecer a você que acompanha o nosso programa em 87.9, para você que nos acompanha no www.fmmais.com.br, nas redes sociais, no nosso aplicativo e, é claro, na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Você pode deixar seu recadinho, você pode participar do programa dando a sua opinião sobre os assuntos que nós trazemos para você, e pode também trazer uma pauta, né? Uma nova pauta, aquilo que você está sentindo, aquilo que está preocupando você neste dia. Você pode trazer para nós a sua participação, o seu comentário, a sua reclamação. É isso aí, você pode participar de várias maneiras. Comigo está a Kellen Cunha na técnica de som e também o nosso comentarista político, o jornalista e radialista Henrique Morgantini. Bom dia, Kellen. Bom dia, Henrique. Muito bom dia, Edmar. Bom dia, Kellen Cunha. Bom dia aos amigos da Mais FM. Começando aí mais uma semana. Segunda-feira, a última segunda-feira do mês? Confere essa informação? Me parece que sim, né? A próxima segunda-feira, deixa eu ver aqui. Não, ainda não, né? Não, eu acho que é Ainda não. Mas a última... É sim? A Kelly confirma que sim, meus instintos estavam corretos. O mais interessante é que semana que vem nós já entramos no clima da reta final, do fechamento das eleições. Estamos a menos de 2 semanas do domingo eleitoral, Edmar. Muito bem, mas apenas 2 semanas, né, de campanha eleitoral. No rádio e na televisão, a propaganda vai até o dia 4, né? Portanto, é um tempo pequeno aí. Nós temos apenas essas semanas, segunda, terça e quarta e quinta-feira da semana que vem, com a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Então, se você ainda não parou para ver, né, não parou para analisar os candidatos, ainda dá tempo, né? A próxima semana já é eleição. Isso aí. Muito bem. Nós começamos o nosso programa destacando as notícias do esporte, o Henrique Morgantini. Da rodada de final de semana, acompanhamos aí. Sábado nós tivemos um único jogo, Grêmio e Ceará, jogando, né, em casa. O Grêmio ganhou por 3-2. Aí tivemos aí a partida do domingo, né, a rodada do domingo. Perdão, esse jogo que eu falei foi o jogo das 11 horas da manhã do domingo. Aí vem a rodada completa, na verdade a rodada termina hoje, mas tivemos o 3-0 do Atlético Paranaense no Paraná. Paraná estacionado em 16 pontos, já devidamente rebaixado. Tivemos o Corinthians e o Internacional, um jogo importantíssimo para a parte de cima da tabela. Um empate em 1-1. Né? Tivemos depois o Botafogo indo até a Bahia enfrentar o Vitória e venceu. O Botafogo venceu num jogaço de 7 gols. 4-3 para o Botafogo. Né? E o Palmeiras, fora de casa, jogando lá em Recife, venceu o Sport por 1-0. Talvez o resultado mais importante da rodada, porque colocou o Palmeiras na vice-liderança,
brigando diretamente pelo título. Às 7 da noite, o último jogo que fechou essa rodada de ontem, né? Esses jogos de ontem, o Cruzeiro recebeu o Santos e ganhou por 2-1. E o jogo mais importante aqui para esta mesa, fica por último, mas por isso não menos importante, foi a vitória maiúscula do Clube de Regatas Flamengo sobre o Clube Atlético Mineiro. Não gostei. 2-1, fora aula. Fora aula. Fora os dribles do menino Everton Ribeiro. Muito bem. Tá? Eu assisti alguns trechos, mas não gostei. Não aprovou? Não aprovei, não. É o tipo de jogo que você não aprovou. Não aprovei. E hoje são 2 jogos completam a rodada, às 8 da noite, Chapecoense e Fluminense, jogo lá em Chapecó, lá na Arena Condá, e o Vasco pega o Bahia em casa. Muito bem. E a classificação da Série A, né? Hoje, o São Paulo tem 51 pontos, é o primeiro colocado. O Palmeiras está coladinho aqui, tem 50. O Internacional também tem 50, é o terceiro colocado. O Flamengo tem 48 pontos, é o quarto. O Grêmio tem 47, é o quinto. E o Atlético Mineiro tem 42, é o sexto colocado. Logo depois vem o Cruzeiro com 37, é o sétimo. Corinthians tem 34, é o oitavo. O Atlético Paranaense tem 33, é o nono. O 10º é o Santos com 32. Botafogo tem 32 também, está em 11º. O América Mineiro tem 31, é o 12º. Fluminense, 31, 13º. Vitória da Bahia tem 29, é o 14º. 15º é o Bahia, tem 29 também. A Chapecoense tem 28. Os 4 na linha de rebaixamento aí é o Ceará, que tem 17, tem 27 pontos. O Vasco da Gama tem 25. O Sport Recife tem 24 e o Paraná 16. Esses 4 aí, Ceará, Vasco, Sport e Paraná, estão na linha da degola. Então, a vida está complicada. O Vasco, por exemplo, tem uma situação que pode ser muito preocupante e muito confortável, porque o Vasco é o único time que, dado o conflito das agendas, aí, dado o calendário nacional ao longo do ano, é o único que tem 2 jogos a menos. Nós estamos todos com 26 jogos, ele está com 24. Joga ainda hoje. Né? E precisa fazer um jogo. Agora, ou seja, está aí é o segundo colocado, né, do rebaixamento, mas pode sair vencendo os jogos. Mas o momento não ajuda muito. Então, não vencendo, você imagina o quanto não vai se afundar ainda mais, porque aumenta ainda mais o abismo. Mas essa reta final separa muita coisa, né? Para a parte de cima e a parte de baixo da tabela, porque em ambos os casos, tirando o Paraná, que está destoando negativamente, a parte de cima e a parte de baixo estão muito parelhos. Há uma diferença de pouquíssimos pontos entre eles. Então, muito possivelmente, nós teremos esse campeonato, diferente do ano passado, quando o Corinthians venceu com antecipação, mesmo tendo um segundo turno bastante irregular, nós teremos, muito possivelmente, uma decisão na última rodada, penúltima rodada, né, numa combinação de resultados aí, pelo menos 3, 4 times hoje, São Paulo, Palmeiras, Inter e Flamengo, nessa briga. Muito bem. Bom, na Série B, os goianos não venceram, né? Nós falamos aqui na semana passada que os goianos estavam com chance, se os 3 vencessem, inclusive o Goiás poderia ir à liderança da tabela, né? Os goianos não tiveram bons resultados nesse final de semana, mas o Goiás, apesar de um resultado não tão favorável, o Goiás é o segundo na classificação, né? Goiás, a classificação da Série B é Fortaleza 50 em primeiro lugar, o Goiás vem em segundo com 46, né? O CSA tem 46 também, é o terceiro, o Avaí tem 45, o Guarani é o quinto com 44, o sexto é o Atlético Clube Goianiense com 43 e o Vila Nova também tem 43, está em sétimo lugar, né? Então, o Goiás, apesar do resultado não ter sido favorável, ele acabou chegando aí à segunda colocação no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Muito bem. Bom, mais alguma notícia do esporte? Não, eu acho que é isso. Igualmente a Série B com rodadas decisivas, né? E ainda mais envolvendo tantos goianos.
todos em condições de subir. Difícil imaginar que somam 4 e serão 3 goianos, né? Se fizer uma campanha histórica para o estado de Goiás. Mas vai ser um clima de frustração para aquele que ficar para trás. Falou, foi no quase. Mas também é difícil de prever e imaginar que alguém, nem mesmo o Fortaleza, conseguiu disparar, né? Então, é difícil imaginar que alguém vai disparar. O Fortaleza conseguiu abrir uns pontinhos aí, mas logo depois foi queimando a gordurinha que tinha feito. Hoje está aí 1 ponto à frente, 2, fica oscilando. Então, para ter uma queda de rendimento, é daqui para ali, porque isso é muito característico nos times em reta final, num campeonato tão longo como é o Brasileiro de Pontos Corridos, tanto da Série A quanto da Série B. Essa queda de rendimento, por exemplo, no passado, deixou o Atlético Mineiro de fora da Libertadores da América, depois de estar figurando entre os 5 times ali na parte de cima da tabela. Essa queda de rendimento fez o Flamengo perder a liderança depois de 10 rodadas no retorno da Copa do Mundo, né? Daquela paralisação, quando voltou aconteceu isso. Então é natural que ocorra. O Vila Nova, no ano passado, na Série B, também figurou no G4 por muito tempo, teve uma queda de rendimento vertiginosa e não conseguiu o acesso, frustrando muito os torcedores. Então agora vai ter sucesso, tanto na Série A quanto na Série B, mas sobretudo na B, falando desses 3 times goianos, quem tiver mais disciplina e foco para não deixar a peteca cair, não perder ponto nesta reta final. Só para registrar, o Goiás e a Ponte Preta, né, jogaram no dia 21 e tiveram um empate de 2-2. Goiás 2, Ponte Preta 2. O Vila Nova enfrentou o Fortaleza, líder do campeonato, e perdeu de 2-0. Né? Então, o resultado do Vila foi 2-0, né, para o Fortaleza. O Atlético Clube Goianiense, que jogou no Antônio Ascioli no dia 18, o último jogo foi contra o Juventude, né, e o Juventude venceu por 1-0. Ou seja, os últimos resultados aí não foram favoráveis. O melhor resultado foi o do Goiás, que foi o empate de 2-2. Né? A próxima rodada, a 29ª rodada, tem Fortaleza e SBN lá no Castelão, né? A Ponte Preta... É o São Bento. São Bento, né? O Juventude e Londrina. O Goiás vai pegar o Paysandu. O Vila Nova pega o Guarani. Deixa eu ver se eu acho aqui o Atlético. O Atlético parece que não está aqui nessa rodada. Não, está. Oeste. Não, o Atlético não está aqui. Então, os próximos jogos aí é Goiás e Paysandu, Vila Nova e Guarani, na próxima rodada aí da Série B. Muito bem. Bom, vamos às notícias políticas, né? O portal G1 traz as seguintes informações. Novas tarifas dos Estados Unidos contra a China entram em vigor. O presidente Trump insiste em taxar os produtos chineses numa tentativa de proteger a indústria americana. É uma verdadeira guerra fiscal, né, que vem tratando as economias mundiais entre Estados Unidos e China. Começou, na verdade, a origem disso é meio difícil, mas começou nessa última e mais recente etapa com o ingresso da China em alguns mercados que são dominados pelos Estados Unidos, contra ação do governo americano, e um impacto de 180 bilhões, é isso, né? 180 bilhões. E agora é esperar o que vai acontecer, mas isso aí é muito natural do que vem ocorrendo. O problema é que esses movimentos acabam não somente afetando os Estados Unidos ou China, também afeta certamente outros países emergentes, sobretudo outros mercados exportadores dos vários produtos que estão nessa lista, entre eles, claro, o Brasil. Né? Então, é natural que a gente perceba esse movimento. A tentativa de Donald Trump em proteger, em criar uma nacionalização aí da produção americana, ela bate de frente com o resto do mundo, com a tradição do resto do mundo, porque torna os produtos financeiramente inviáveis, né? O custo fica inviável. Por quê? Por que se usa o mercado chinês para se produzir? Quando você compra aí um telefone muito bom, muito famoso, muito conhecido, você compra um iPhone.
O iPhone, você olha nas costinhas do iPhone, tem muita tecnologia, você vê lá, criado, desenvolvido na Califórnia e montado, Produzido, né? Você vê em inglês, assembled, que é o montado na China. O custo estimado para a montagem, não peças, não nada envolvendo tecnologia, mas o custo para ter um sujeito montando lá de um iPhone é de $7. $7 custa para um funcionário chinês comandar o processo que vai montar um iPhone. Se você trouxer o processo então para os Estados Unidos, para empregar americanos, que essa é a ideia do Donald Trump, não, vamos sair da China, para com isso, ficar prestigiando chinês, mexer com a gente aqui. Vamos fazer aqui. Quanto vai custar? Esse é o mesmo princípio, ou alguém imagina que o americano vai trabalhar por $7 a hora, né? Ou o dia, $7 ao dia, ou para iPhone. O grande problema é que os mercados de além-mar, né, os mercados internacionais que servem aos Estados Unidos e a outros países para montar produtos, ou mesmo para confecção, que é uma área também que tem muita mão de obra estrangeira, é exatamente baratear o custo. Então, uma peça que você paga, por exemplo, $15, $20, se ela for feita nos Estados Unidos, ela vai sair por $35, $40. Porque o funcionário que foi montado, o funcionário que foi usado para montar aquele equipamento, confeccionar aquela peça de vestuário, não recebe a mesma coisa nos Estados Unidos que recebe em outro lugar. Há críticos que até veem isso como uma forma de trabalho escravo, né? É uma reformulação de trabalho escravo, porque você abre mão de pagar os direitos trabalhistas, o reconhecimento do mínimo da dignidade de um trabalhador no seu país, para pagar lá fora, onde as regras trabalhistas muitas vezes são precárias ou até inexistentes. No caso da China, a grande crítica. O problema é, um país que tem quase 2 bilhões de pessoas, os caras estão lá matando um outro para arrumar emprego. Por isso que a indústria chinesa tem uma força inigualável, porque pode abrir o que quiser, que vai ter mão de obra baratíssima e nunca vai faltar gente para trabalhar. Essa é a grande questão. Uma das coisas que o Donald Trump falou na sua campanha é reativar o que eles chamam de Rust Belt. A tradução de Rust Belt é o cinturão da ferrugem. O cinturão da ferrugem é como ficou conhecido depois da decadência a indústria automotiva americana. Aquela indústria proeminente da região de Detroit e de toda aquela área desse chamado cinturão, entrou em decadência por quê? Porque o custo era muito alto, porque os carros japoneses, coreanos, tinham um preço muito menor e mais, consumiam menos petróleo, menos gasolina. Os Estados Unidos nunca teve problema, até a primeira crise de petróleo dos anos 70, de gastar gasolina. Os carros eram beberrões e vamos lá. Motor V10, V12, V8, era motor de ronco, de arranque, de barulho, de força, mas de um alto consumo. O que aconteceu com essa indústria? Ganhou esse apelido, entrou em decadência e ficou enferrujada. Esse foi o termo usado. O que o Donald Trump prometeu? E não vai conseguir, né? Não fez até agora, nem vai conseguir fazer. Retomar. Você imagina o preço que custa um carro Honda comum, vindo com a tecnologia japonesa, ou mesmo montado nos Estados Unidos, vindo de lá, para o que seria se um custo fosse feito por americanos e tudo isso dentro dos Estados Unidos. Esse é um dos problemas. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM na Mais. Tá bom demais.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. VaptVult, Banco do Povo, 300 mil famílias beneficiadas com casa própria e cheque moradia. Asfalto nos municípios, bolsa universitária, escolas padrão século XXI, Credex, rodovias duplicadas. Rede Hugo de hospitais de urgência, 2 novas universidades federais, institutos tecnológicos. Coligação Goiás avança mais. Sabe aquele mosquito que transmite a dengue? Pois é, ele continua rondando por aí. E agora ele também transmite a zika e a chikungunya. Elimine o mosquito antes que ele crie asas. Acabe com os criadouros cuidando da sua casa. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Não deixe acumular água em tambores, potes, tanques e pneus. Remova as folhas das calhas. Lave com água e sabão locais que acumulam água. E mantenha o lixo bem fechado. Mais FM. Coligação Goiás Avança Mais. PSDB, PSB, PSD, PTB, PPS, PPR, Solidariedade, Rede Patriota e Avante. Propostas do Zé para segurança avançar mais. Aumentar o número de policiais nas ruas. Levar a Rotan para todas as regiões estratégicas do estado. Instalar delegacias e manter policiais em todos os municípios. Construir mais presídios. Criar a Força Estadual de Recobrimento. Comigo no governo, a segurança em Goiás vai avançar mais e a nossa gente vai viver cada dia melhor. Zé 45. Mais, tá bom demais. Mais FM. Coligação Goiás Avança Mais um. PTB, PRPS, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade. Amigos, eu sou Fábio Souza, você me conhece da rádio, da televisão, da igreja e dos meus mandatos, sempre com muita coerência no combate à corrupção, na defesa dos valores da vida e da família, na proteção das nossas crianças e na busca de emendas para todos os nossos municípios. Agora eu sou candidato à reeleição e preciso do seu apoio. Fábio Souza, 4578. 4578. A dupla de maior sucesso no Brasil. Chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Aquele amor que se multiplica. Zé Neto e Cristiano. Mas não é mais. A minha notificação foi perdida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Só se for minha. Mas para completar esse mega evento, Anápolis foi no 12 aí. Japano Encontro lá. a gente aí. E não perca por nada. A gente não volta. A cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 6230 98 76 66. Realização Nobel Eventos. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. É notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para trazer para você as principais informações do dia. É o nosso segundo bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, 24 de setembro. Estamos na primavera, né? E torcendo aí para que
seja um tempo de muitas flores e de muita paz. O presidente Temer viaja para os Estados Unidos e o Toffoli assume presidência interinamente pela primeira vez. O presidente Michel Temer embarcou há pouco para Nova York, nos Estados Unidos, para participar da abertura da 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas. É uma notícia que está no G1 e também no portal A Voz de Anápolis, Margatini. É um procedimento normal, né? O Dias Toffoli que assumiu o STF tem umas 2 semanas, né? E concede hoje uma entrevista interessante à Folha de São Paulo, a tradicional entrevista de segunda do jornal Folha de São Paulo, em que ele fala, inclusive, sobre as eleições, né? Sobre o processo eleitoral, dizendo o resultado das eleições precisa ser respeitado. E essa é uma afirmação importante de ser feita, e nós temos falado muito sobre essa situação, de que, independentemente do resultado, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Haddad, eu não gosto da Marina, do Ciro, de quem quer que seja. Tudo bem, o processo democrático prevê exatamente isso mesmo. Quando a Dilma ganhou, tinha 40% das pessoas que não gostavam dela porque tinham votado no Aécio. Né? O Aécio vencia até 90% da apuração, estava dando Aécio, houve uma mudança, ela ganhou a eleição e ele perdeu. O que não pode acontecer é o que aconteceu lá. Essa instabilidade gerada pelo próprio Aécio Neves, pelo PSDB, que promoveu essa desconfiança com o processo eleitoral e deu no que deu. Né? Deu apoio a golpe, deu a entrada do PSDB no governo pela porta dos fundos e, principalmente, para o PSDB, deu o fracasso, a decadência que nós temos visto agora de um candidato que não consegue chegar a 10 pontos, está praticamente descartado, sendo nas últimas 5 eleições, foi o protagonista, junto com o PT, das disputas eleitorais. O resultado começou justamente aí, na molecagem, como o próprio Tasso Gereissati, presidente da legenda, disse em relação aos atos que o PSDB, capitaneados pelo então presidente da sigla Aécio Neves, em 2014. Então, a forma de Dias Toffoli em lidar com a situação é muito interessante no sentido de apaziguar. É preciso que nós reconheçamos como funciona o processo democrático. Há uma disputa de 8, 5, 10 candidatos, dependendo do estado, dependendo no caso da presidência, né? Disputa presidencial. São 12, né? Ainda no nosso caso são 12, e depois ficam 2. E depois um ganha e o outro necessariamente perde. E aí é preciso entender que a eleição passou, a maioria decidiu, e que não adianta ficar com esse perfil golpista. Olha, vai ter fraude. Se eu não ganhar, é fraude. Se eu não ganhar, eu estou com medo de ser fraude. Quer dizer, se eu ganhar também é fraude? Nas vezes que eu ganhei antes também foi fraude? Eu disputei 10 eleições, ganhei as 10. Nunca reclamei. Agora que eu estou no risco de disputar mais uma e perder, é fraude? Então é importante que a gente assuma esse discurso muito bem assertivo do ministro Dias Toffoli, agora presidente interino, e falar, é preciso respeitar o resultado das eleições. Em relação a ele assumir a presidência, é muito mais uma formalidade, não vai fazer nada demais, né? Como fez inúmeras vezes, como não fez nada demais inúmeras vezes, a Carmen Lúcia, né? Bom, o ministro falou sobre, entre outras coisas, sobre a eventual indulto ao ex-presidente Lula, o reajuste ao judiciário e a relação do STF com outros poderes. Questionado sobre decisões de juízes indicados como ele pelo PT, disse: essa casa transforma todo mundo. Ninguém entrou aqui e permaneceu com as mesmas ideias e as mesmas convicções ou posições. Neste domingo, 23, Toffoli também assumiu temporariamente a presidência da República devido à viagem de Michel Temer até terça, 25, para participar da Assembleia da ONU. Então, o presidente foi aos Estados Unidos participar da Assembleia da ONU. E outra notícia sobre a ONU, né, que também está na Folha de São Paulo, né, no portal UOL, é que a Procuradoria, né, a AGU, pede informações sobre Lula para defender o Brasil na ONU. Né, aquela decisão que determinou que a Justiça Eleitoral Brasileira deveria aceitar a candidatura de Lula, que acabou não sendo cumprida. A AGU ela vai se manifestar, vai responder a esse processo lá na ONU. Esse negócio... Passou, né? Não, passou não. Passou para o Brasil, que entrou numa de ter tanto medo que o Brasil virasse a Venezuela, está virando por desrespeito às regras internacionais, os acordos internacionais. E isso tem um preço. Né? O que acontece é que agora talvez venha a eleição para nos redimir.
né, como nação, né, para nos resgatar como nação de um cenário de aberrações ao processo democrático, aberrações ao procedimento jurídico, diferenciado por alguns e outros. Então, não precisamos restabelecer a ordem. Qual é o projeto de governo que visa a gerar instabilidade e perseguição, qual que visa estabelecer a ordem? Dependendo do que acontecer, nós vamos conseguir. Dependendo do que acontecer, nós vamos retroceder uns 50 anos ou mais. Muito bem. A agenda dos candidatos nesse final de semana, o Bolsonaro disse ter compromisso com interesses da nação e não com a indicação de partidos. O candidato continua internado, passou a receber dieta leve ontem, segundo informações do hospital. Então, o candidato Bolsonaro continua internado, mas todos os dias fala pelas redes sociais, né? Tem a sua manifestação diária aí sobre as eleições. O Haddad promete recuperar nascentes do Rio São Francisco. Em agenda no Nordeste, o presidenciável também falou em fortalecer o Bolsa Família. Natural, agenda de campanha dos candidatos, de quem está podendo fazer campanha, o jeito que está podendo fazer, Bolsonaro está fazendo pelo Twitter e tal, teve aquele problema com o Paulo Guedes, depois com o Mourão, que agora parece que saiu de cena. A agenda mais importante aí, notícias mais importantes dos candidatos essa semana, teve a visita no final de semana de Ciro Gomes a Goiânia, e na próxima sexta-feira o Haddad vai estar em Goiânia, né? São os presidenciáveis que visitaram aqui recentemente, ou vão visitar. Não sei se tem alguma agenda prevista dos outros nomes, mas até agora a gente não está sabendo. Isso. O Ciro diz que criará medidas por igualdade salarial entre homens e mulheres. O candidato Ciro Gomes, como você disse, esteve em Goiânia, né, e em vários outros estados no final de semana, e a preocupação, acho que a preocupação de todos os candidatos, né, ou da maioria dos candidatos, é ganhar o voto feminino, né? Todos eles tentando trazer para si a participação das mulheres nas campanhas eleitorais e buscando o apoio. Então, o Ciro promete ações para garantir salários iguais para homens e mulheres com as mesmas funções. O candidato esteve no Recife, na tarde do domingo. Segundo a legislação brasileira, está submetida à Organização Internacional do Trabalho e prevê equidade salarial de gênero nas empresas. Esse é um ponto importante. A política para mulheres, como nunca no Brasil, ganhou um destaque merecido, destaque atrasado, destaque, mas que bom que chegou esse momento. Tanto na representação de ter mulheres nas chapas, de ter mulheres fazendo campanha nas ruas e de mulheres tendo vez e voz para reivindicar políticas públicas. Né? Enquanto, por exemplo, um projeto como o do Bolsonaro diz que, e do João Moedo, diz que não pretende intervir, que não tem qualquer ascendência ou interesse em mexer nas políticas privadas, as empresas podem fazer o que quiser, pagar mais a menos a que eles quiserem, seja pela cor da pele, seja pelo signo, pelo que for. Há outros que promovem essa defesa de políticas públicas que sejam isonômicas, né, que causem a igualdade entre os grupos. Aí o eleitor tem que se posicionar e ver o que é melhor para ele, né? O João Moedo, por exemplo, do Novo, deu uma declaração curiosa desse sentido. Se a empresa quiser pagar, eu não posso fazer muita coisa. Quer dizer, claro que pode, né? Como um gestor, divulgador de leis, pode propor, sim, leis que vão ser submetidas ao Congresso Nacional e certamente teriam êxito, podem ter êxito, para gerar uma obrigatoriedade, o que é natural, né, das mulheres receberem a mesma coisa que homens. Muito bem. O Geraldo Alckmin também, né, fala sobre privilegiar créditos para pequenos e médios empresários. A Marina Silva, por sua vez, afirma que, se eleita, vai estimular a construção civil e o turismo. Né? Então, o Alckmin e a Marina aqui preocupados com o crescimento econômico e a Marina mais especificamente com a questão do emprego. Né? Isso. Muito bem. Então, essas as manifestações dos presidenciáveis no final de semana, né? Cada um procurando ganhar o eleitor pelo lado, né, que acha importante. Né? O Alckmin, por exemplo, fala em privilegiar os pequenos e médios empresários. A pergunta que se deve fazer é, como o governador de São Paulo ele fez isso, né? Será que lá em São Paulo os pequenos empresários, os médios empresários foram contemplados?
Ou é uma proposta, né, só para... A melhor forma de ver, não só essa questão dos empresários, pequenos empresários, da economia, da segurança pública, da educação, envolvendo o tratamento dado aos professores, é só ver o desempenho dele. Como é que ele está saindo lá no estado dele, que ele foi governador por 4 vezes. Né? Até que encerrando um ciclo aí agora do seu segundo mandato, da sua segunda vez. Então, ele foi governador lá por tanto tempo, e resta saber, então, qual que é o grau de satisfação do eleitor paulista em relação ao ex-governador e ao governo do Alckmin. Muito bem. O G1, ele fez um questionamento aos 13 candidatos sobre o que pensam sobre as concessões no setor de infraestrutura e o que pretendem fazer com a Eletrobras, a Petrobras, Correios e Infraero. E cada um dos candidatos, né, deu as suas posições, né? E a gente já tem colocado aqui algumas vezes, né, os candidatos, quais são as posições sobre eles. O Álvaro Dias, por exemplo, o candidato disse que pretende manter as concessões e ampliar as ofertas para atrair o investimento privado. O Fernando Haddad diz que o plano de governo confere prioridade absoluta para os investimentos em infraestrutura, sobretudo a partir de parcerias com o setor privado. Segundo a campanha do PT, a coligação defende um modelo para as concessões que viabilizem os investimentos das concessionárias com o menor custo possível para o cidadão. O Geraldo Alckmin disse que é favorável à continuidade da agenda de privatizações e que o Estado tem que deixar de ser empresário. O Guilherme Boulos, por sua vez, afirmou que vai avaliar os contratos das concessões já realizadas e garantir o cumprimento desde que não tenham cláusulas abusivas e cumpra a sua obrigação social do serviço. O Henrique Meirelles afirmou que pretende manter as concessões de ferrovias, aeroportos e rodovias. Para facilitar essas concessões, pretende simplificar o processo através da aprovação de um projeto de lei em discussão no Senado que simplifica o processo de concessão de ferrovias e estender essa simplificação para rodovias e aeroportos. O João Amoedo disse que a campanha afirmou que Amoedo defende avançar e aprimorar os modelos de concessões com a inclusão de aeroportos menores e regionais. Então, cada um dos candidatos, né, falando sobre o que pensa em fazer com relação às concessões e, especialmente, sobre a venda das estatais. Isso, cada um vai se posicionando e uma proposta, na verdade, assim, é um assunto de vital importância para a economia do Brasil, de vital importância para se decidir sobre os candidatos, mas parece que ele está relegado a planos inferiores, a importâncias menores. Hoje, o que está mais importante é se eu não gosto daquele, se eu gosto, quem que eu não quero que vá, quem eu quero, né? E tristemente, né, um debate básico por direitos humanos e respeito às pessoas, né? E esse despertar do ódio que nós temos visto, né? Nós estamos fazendo um embate muito mais calcado no eu não posso deixar aquele ali chegar, aquele outro, do que as propostas de cada um. Mas isso é um assunto importantíssimo e, claro, há uma parcela que está bem atenta a isso. Infelizmente, não é proporcional à importância do tema. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Goiás avança mais.
PSB, PSD, PTB, PPS, EBR, Solidariedade, TV, Rede Patriota e Avante. Propostas do Zé para as oportunidades em Goiás avançarem mais. Criar o Super MEI, fortalecer os microempreendedores com crédito subsidiado e capacitação. Implantar o Goiás Primeiro Emprego, garantia de emprego nos órgãos do Estado no primeiro ano após a faculdade. E criar o Startup Goiás e abrir mais oportunidades de trabalho e renda. Com Zé no governo, o emprego avança mais. Zé 45. Mais FM. A dupla de maior sucesso no Brasil. Chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Sabe, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Se eu divido só se for minha... Tem mais para completar esse mega evento. Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Gravando em live. A gente aí. E não perca por nada. A cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 6230-98-76-66. Realização Nobel. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta segunda-feira. Agradecendo o pessoal que está com a gente aqui, acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, meu amigo José Justino Filho, desejando um bom dia para todos nós. Obrigado, Justino. O Lucimar Brito, né, também conectado. A Geise Borba, conectada, acompanhando o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Lembrando que você pode participar, deixando aqui a sua manifestação, né, o que está acontecendo na cidade, qual a preocupação que você tem aí em relação à nossa cidade, em relação ao estado de Goiás. Você pode deixar a sua manifestação e a gente vai incluir aqui na nossa pauta desta segunda-feira. Bom, depois da manifestação das mulheres contra a candidatura de Bolsonaro, né, agora é a vez dos intelectuais, né, a Veja, né, o site da Veja traz aqui, grupo de personalidades lança manifesto contra Bolsonaro. Democracia, sim. Tem nomes como Caetano Veloso, Fernanda Torres e Drauzio Varela. Esse é mais uma manifestação em relação às eleições e contra, né, a possível eleição do candidato Jair Bolsonaro. É preciso que a gente faça uma separação que é semântica, que é uma escolha de palavras que faz toda a diferença. Não são contra a candidatura de Bolsonaro, são contra as ideias que ele defende. Né? E qualquer um deve ser candidato se quiser, tiver condições de fazê-lo. O grande problema é o avanço das ideias totalitaristas, ideias fascistas, que muitas vezes permeiam o discurso de Bolsonaro. Como, por exemplo, empunhar os dedos em forma de uma arma, como, por exemplo, empunhar um tripé de câmera simulando um fuzilamento, né? Coisa assim que a última vez que nós vimos isso foi durante o Holocausto, por isso que a imagem dele é tão associada ao nazismo, né? A ideia de desprezo às minorias, que não são sequer minorias, chamadas erroneamente minorias, mas desprezo às políticas para as mulheres, por exemplo, não tem dívida alguma, porque ele nunca fez nada
a nenhum negro, então não há uma dívida social com os negros, né, de relativizar a escravidão no Brasil, dizendo que ninguém foi lá buscar, que na verdade os negros é que se ofereciam para ser escravos na Europa e no Brasil, coisas assim ditas no programa Roda Viva, por exemplo, e dizer que ele não empregaria uma mulher pagando o mesmo salário do homem porque a mulher engravida, e dizer que tem 4 filhos, dá uma fraquejada e o outro nasceu mulher. Então, afirmações como essa ofendem qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento, um mínimo de decência, que tenha, na verdade, um mínimo de capacidade cognitiva, que consiga pensar e se colocar no lugar do outro. Só quem tem um pensamento alinhado com esse discurso fascista e consegue bater palma e achar isso lindo e maravilhoso. Do contrário, as pessoas se compadecem de muito medo e muita revolta, mesmo você não sendo mulher, ou sendo negro, ou sendo gay. Prefiro ter um filho morto num acidente do que ter um filho gay. Outra frase aí, Bolsonaro, também registrada em áudio, vídeo, divulgada aí por quanto é lado. As pessoas, às vezes, falam que isso é mentira. As pessoas querem inventar uma realidade, como estão inventando, por exemplo, que o nazismo era um movimento de esquerda ou que não houve ditadura no Brasil. Outra frase de Bolsonaro também, de dizer que, em homenagear o coronel Brilhante Ustra, responsável pela tortura de centenas de pessoas no Brasil, fatos já vividamente comprovados e relatos feitos. Então, há uma parcela de cristãos brasileiros, cristãos anapolinos, que estão estampando o voto nesse projeto e que não reconhecem que o maior símbolo do cristianismo, da religião que as pessoas seguem, foi vítima de uma tortura sem igual. Foi morto num processo de tortura. Foi morto no crucifixo, numa cruz, foi crucificado de uma forma que os porões da ditadura brasileira faziam com um pau de arara, que era esticar as pessoas até a morte, até elas dizerem que elas não sabiam. Mas batem no peito para dizer que o Bolsonaro é o candidato da família. Bom, por isso que há essa organização de mulheres, de artistas, de intelectuais, de tudo quanto é segmento, né? Há movimentos organizados, não precisa serem celebridades, não. Muitas mulheres têm feito essa organização, a hashtag lá, ele não tem ganhado, aí artistas de Hollywood têm ganhado projeção internacional, dada a gravidade que somente os eleitores do Bolsonaro insistem em achar que não existe, insistem em não ver. É isso. Muito bem. A coluna Giro do Popular traz informações sobre o financiamento da campanha. Mais uma vez, né, como você disse aqui outro dia, os jornalistas ficam muito preocupados com os recursos, de onde vêm os recursos para os candidatos. 3 candidatos goianos receberam recursos dos maiores doadores do Brasil. 3 candidatos receberam recursos dos maiores doadores das campanhas até o momento no Brasil. Giancarlo, do PSDB, Marconi Perillo, do PSDB, e Ronaldo Caiado, do DEM. O primeiro, que disputa a vaga na Câmara Federal, recebeu 1 milhão do empresário José Garrote, da Super Frango, e é o 12º no ranking dos maiores doadores do país. Já as campanhas de Marconi e Caiado, que disputam Senado e governo, respectivamente, receberam R$100 mil cada de Rubens Ometo, presidente da COSAN, conglomerado industrial do setor de açúcar e combustíveis. Curioso é que o Tucano e o Democrata são adversários. Ometo é o primeiro no ranking, com 57 doações a candidatos e diretórios de 14 partidos diferentes, inclusive aos diretórios nacional do MDB e PSDB, que somam R$6.600.000. O Ometo meteu dinheiro em todo mundo. O cara que tem, né? Tudo previsto em lei, né? Não há ilegalidade. Não. Agora, é mais do mesmo. É uma curiosidade. Grandes empresas, a curiosidade talvez seja isso que nós vamos comentar agora. Grandes empresas que apoiam projetos diferentes, põem o pé em várias canoas. Claro que são canoas que eles imaginam que vão descer o rio numa boa, que não vão naufragar, não vão ficar presos em nada. Por quê? Colocou dinheiro no Marconi, mas o Marconi vai ser senador. Colocou dinheiro no Ronaldo Caiado, vai ser governador. Então, eu tenho apoio no Senado, em Goiás, e tenho apoio no governo de Goiás, né? Tentando prever o resultado das eleições. Né? Mas é interessante perceber que grupos empresariais, empresários, grandes conglomerados, não veem muito questão ideológica. Não, eu apoio isso aqui porque eu acredito. Não, eu apoio isso
porque tem expectativa de poder, e uma hora eu vou precisar vou dele, se eu precisar precisar, eu vou ligar para ele. né? Você vai lembrar de mim? Eu sou aquele cara que doa 100 mil, eu sou o cara que doa 1 milhão, claro que todos já sabem. Então, quando eu precisar e você for eleito, imagino que você vai ser, e que eu dei minha contribuição para tanto, agora eu quero que você me ajude num negócio aqui. Agora, interessante é que, por exemplo, com o fim da contribuição das empresas, né, acaba que os doadores são os mesmos, né? Os empresários, como pessoa física, acabam contribuindo. Ou seja, a legislação é vamos dizer assim, um jeito sutil de burlar a lei, né? Porque a lei foi para impedir que as grandes empresas influenciassem no resultado das campanhas, né? As empresas não podem doar, mas os sócios empresários doam, né? Acaba ficando, como diz o outro, 0-0, né? Isso. É a mesma coisa. Isso. Bom, o PP Goiano também está na lista dos recebedores. O destinatário de R$100 mil foi de Rubens Menin. O presidente da MRV Engenharia é o terceiro que mais doou para campanhas do país. Caiado é o candidato ao governo de Goiás que mais recebeu recursos até agora, R$6 milhões. O Democrata foi quem mais recebeu doações individuais e de empresários, R$1.700.000. MDBistas dizem que a militância de Aparecida abandonou o apoio à dona Iris, do MDB. Os candidatos a estadual andam com o professor Alcides, do PP, diz um membro da sigla. A cúpula do partido, porém, diz manter o apoio à dona Iris. Após ir ao evento de Caiado e Hilder Moraes, do DEM, dona Iris quase não faz referência a Daniel Vilela, do MDB, em seu material impresso. No Santinho, por exemplo, o espaço para os números de governador está em branco. Né? Semana passada, a dona Iris foi a um evento, foi a um evento do Caiado e do Hilder Moraes, e agora a desconfiança de que ela não está fazendo campanha para o Daniel Vilela, está deixando livre o eleitor, né? Tipo assim, olha, dá um espacinho aí para você botar o número que você quiser. Vota em quem você quiser. Na verdade, essa lá atrás, quando já havia alguns rumores de que a dona Iris não estava recebendo o que queria em relação a fundo partidário, não teria sido repassado a ela o que ela imaginava, e aquela coisa toda. Bom, a partir daí ela começou a frequentar eventos, e isso teve ponto alto no evento de Ronaldo Caiado, e lançamento aí do bispo da Igreja Assembleia de Deus, como primeiro suplente de Hilder Moraes. E agora, esse material independente de campanha. A dona Iris sempre teve uma postura contestadora, não vamos entrar aqui no mérito se por razão ou não, ou porque ela é implicante, ou porque ela tem razão e é injustiçada. Não vamos entrar nesse mérito, mas sempre teve em conflito em várias campanhas pela qual ela participou, envolvendo, claro, a chapa na qual ela estava integrada. Ela é esposa de Iris Rezende, ela é uma MDBista histórica, e que agora abandona a campanha de Daniel Vilela, deixando-a em branco. Isso é um claro sinal de quem não está fazendo campanha. A dúvida que fica, a principal dúvida que fica se em vez de ter 12%, 13%, como indicam as pesquisas, se Daniel tivesse 30% das intenções de voto, estivesse em segundo lugar, ou estivesse em 47% em primeiro lugar, como tem Ronaldo Caiado, se ela teria essa mesma postura de abandonar a campanha. Essa é a dúvida que fica. Muito bem. O QG do José Wellington decidiu não fazer mais ataques a Ronaldo Caiado em seu horário eleitoral. A ideia para a reta final é focar em propostas. Além disso, evita-se embates jurídicos. Outra decisão foi intensificar a campanha com a presença de Wellington, que fará esforço para despachar assuntos de governo entre as 6h30 e o almoço, para se dedicar à campanha na parte da tarde. O José Wellington, continua aí se esforçando, tentando forçar um segundo turno, e a ideia agora é não atacar mais o Ronaldo Caiado. Ou seja, sentiu que não está tendo resultado, né? Então vai passar para a propositura de propostas. O problema é que, em relação ao José Wellington, é que ele já identificou o sentimento do eleitor. O eleitor quer mudar. O eleitor quer esse desgaste, muito possivelmente não é de José Wellington. Aliás, ele tem a participação muito pequena nisso. Ele sempre foi coadjuvante como vice e assumiu há pouquíssimo tempo.
Ele carrega agora a somatória de 2 décadas de uma gestão que naturalmente recebe esses gastos. Né? Não vamos também entrar aqui no mérito se Marconi foi revolucionário, se não foi, se foi bom, se não foi. O fato é que mesmo tendo sido e tendo pontos positivos e negativos, há um sentimento no eleitor, e não caiam na ilusão de cobrar coerência do eleitor, caso você tenha um lado ou outro, mas o eleitor quer mudar. Né? E está entendendo que a mudança vem acontecendo através de um projeto envolvendo Ronaldo Caiado. Quer dizer, há um interesse, e a gente percebe isso como? Quando a gente pega os números do Ibope para o Senado, na qual Marconi está em primeiro lugar com 29%, só que ele está colado, é possível dizer assim, em primeiro lugar de fato, por causa da margem de erro, ele está colado com Jorge Cajuru e com Vanderlan Cardoso, ambos com 28%, de acordo com o Ibope. Então, pode ser que o recado seja ainda maior, falando, nós queremos nem o Marconi no Senado e nem o representante do Marconi no governo. É o que as pesquisas vão mostrando até agora. Né? O projeto encabeçado por Daniel Vilela também representa essa mudança, só que parece até agora não ter conseguido incorporar essa ideia de que uma mudança melhor do que a de Ronaldo Caiado. Mas o sentimento, numa ideia de plebiscito, de esse governo tem que continuar ou não, e é isso que é uma reeleição, o recado está muito claro. Que se você somar os 2 candidatos principais de oposição, do MDB e do DEM, você vai ter, de acordo com o Ibope, 70%. Né? 47% com 13%. Então, são 50%, são 60% de pessoas que estão dizendo assim, olha, eu quero um ou outro, mas uma coisa eu não quero, a continuidade desse projeto. Então, a campanha de Zé Wellington se vê numa situação muito delicada, porque não há muito o que se fazer quando você percebe a ideia de mudança. Mais do que disputar entre um projeto e outro, o que está disputando eu fico ou eu vou? E o eleitor dizendo, até agora, está dizendo, eu vou. Né? Uma pesquisa Ibope, que foi divulgada na sexta-feira, mostra isso. Se a gente somar as 2 candidaturas de oposição com a de situação, a que defende a continuidade, o resultado é acachapante. Muito bem, 2 últimas notícias aqui para a gente fechar o programa. A vinda de Fernando Haddad, do PT, a Goiás, na sexta-feira, dia 28, deve ser a única visita do presidenciável ao Centro-Oeste durante o primeiro turno. A agenda do petista, porém, será breve. Está prevista a concentração na Praça Cívica e caminhada pela Avenida Goiás até a Praça do Bandeirante, onde ele falará com a militância ao lado de Cátia Maria, do PT. A equipe de Caiado tem se concentrado na divulgação do número do Democrata. A avaliação é de que, como as eleições majoritárias sim foram polarizadas entre MDB e PSDB, poucos conhecem os dígitos do DEM. Né? Então, a preocupação da campanha de Caiado agora é fixar na mente do eleitor que o Caiado tem um número e especificar para os eleitores o número do candidato. Né? Muito bem, nós temos esgotado. Mais alguma informação, Morgatino, para fechar? Não, a informação mais importante para Goiás, eu acho que é essa que a gente conseguiu falar no final, que é a da pesquisa Ibope. Né? Agora, deve haver uma intensificação das aferições, deve haver certas semanas, na parte do final de semana, e mais uma pesquisa Ibope, a gente imagina. Estamos citando essas, porque são as pesquisas que têm feito mais aferições há mais tempo. Né? Outros têm soltado com resultados que destoam completamente do que vem sido divulgado desde o início do processo eleitoral. Então, a gente, por prudência, evita. Mas deve haver aí uma intensificação das pesquisas e vamos ver se esse resultado se confirma. Hoje, o que vem acontecendo é uma vitória de Ronaldo Caiado, Goiás, no primeiro turno. Muito bem, nós agradecemos a participação do ouvinte, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com mais um Anápolis é Notícia ao vivo. Você tem a nossa reprise às 11 horas na Web Rádio Nova Gospel, no www.radionovafm.org, e às 8 da noite a reprise do programa na Mais FM e também na Nova Gospel. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Ed. Até amanhã. Termina aqui o seu programa Anápolis é Notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria! Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, Canal 200, Rádio
Mais FM.